Fala aí, rapaziada, o Anderson começando mais um vídeo aqui no canal Papo Crítico. Depois de um tempinho, né, sem trazer vídeos, tô doente, ainda tô meio adoentado, tá foda aqui, né, vários problemas de saúde, mas a gente tá de volta aí nessa Copa do Mundo, né, vamos ter muitos assuntos para falar pela frente aí. Hoje vamos comentar a grande vitória, tô tirando um print aqui de um negócio que vai ser importante no vídeo. Hoje a gente vai comentar a grande vitória aí do Brasil sobre a Escócia, 3-0, show de Vinícius Júnior, grande atuação da seleção brasileira, né? Seleção brasileira essa que todos em campo foram muito bem, né? Todos os jogadores foram muito bem. Seleção que começou com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Ryan, Vinícius Júnior, protagonista, mais uma vez, e Matheus Cunha lá na frente. Vinícius Júnior que chegou a 4 gols nessa Copa do Mundo, né? Poderia ter feito ontem um hat-trick, mas o juiz infelizmente tirou um gol dele, a verdade é essa, né? Aquele foi um dos gols mais mal anulados que eu já vi em toda a minha vida, e poderia ter saído com um hat-trick, coisa que não acontece há vários anos, né? Há 94 jogos, há 95 agora, né, que ele não conseguiu fazer 3 gols ontem, porque anularam um. Então o Brasil está 95 jogos em Copas do Mundo sem um jogador que marcou hat-trick. O último, obviamente, foi Pelé, que fez. Brasil, que abriu o placar logo cedo, né? Logo aos 6 minutos o Brasil já estava vencendo um jogo. Um mérito totalmente do Ancelotti, né, que colocou o Ryan e encaixou esse tipo de pressão. Inclusive vários gols do Brasil nessa primeira fase nasceu dessa pressão, seja ela pós perda ou quando a equipe lá de trás tenta sair tocando, né? A Escócia, mesmo sofrendo essa pressão quase o tempo todo da seleção brasileira, tentava colocar a bola no chão, tentava sair tocando lá de trás. E o Brasil se aproveitou disso. Por isso que muita gente hoje em dia fala, né? Inclusive eu falo também, que hoje em dia não existe mais bobo no futebol. Você vê a Escócia, um país que tem apenas 9 participações em Copas do Mundo, se eu não me engano, nunca venceu o Brasil, nunca passou da primeira fase, e os caras tomando pressão do Brasil e toda vez tentava sair tocando a bola. Então, mérito do Ryan, que conseguiu fazer a pressão certa, mérito do Ancelotti, que conseguiu encaixar esse tipo de pressão, e o Brasil abriu o placar logo cedo, aos 7 minutos, com o Vinícius Júnior, após o Ryan conseguir roubar a bola e tocar para ele, né? O Vinícius Júnior foi muito frio na cara do gol, ainda deu tempo de driblar o goleiro e apenas colocar a bola para dentro do gol. O segundo gol foi anulado, né? Foi aos 22. O Vinícius Júnior consegue mais uma vez, o Brasil consegue roubar a bola e fazer o gol. Dessa vez foi o Vinícius Júnior que fez a jogada inteira, conseguiu roubar a bola do defensor da Escócia, mas o juiz viu falta, né? Ele foi o único, ele e os companheiros dele de VAR foram os únicos que viu falta ali, porque nem o jogador da Escócia reclamou de falta, né? Aquela falta ali não existe. Ainda mais aqui no Campeonato Brasileiro eu acho que daria, né? Mas essa Copa do Mundo, isso tá acontecendo toda hora e nunca é falta. Aí quando é contra o Brasil, eles dão falta. Todo mundo viu que não foi falta, até a torcida da própria Escócia. Então, foi os 22 do gol anulado, seria o segundo do Vinícius Júnior. E já nos acréscimos, né, com o passe do Bruno Guimarães, outra jogada que o Brasil recuperou a bola pressionando, né, contou também com um pouco de sorte, né, mas foi uma jogada de bola recuperada. O Bruno Guimarães conseguiu dar um passe no ponto futuro, não foi um cruzamento, foi um passe no ponto futuro, e o Vinícius Júnior, muito calmamente, conseguiu colocar a bola para dentro do gol, né, e fez aí o seu segundo no jogo, o que era para ser o terceiro, e chega a 4 gols nessa Copa do Mundo. Vinícius Júnior, que em Copas do Mundo tem ótimos números com a camisa da seleção brasileira, mas não é um jogador que vai bem com essa camisa em outros tipos de competições, como Copa América, amistosos e eliminatórias. E muita gente fala que isso é um mérito do Carlo Ancelotti, né?
Eu acho que sim, porque a equipe aprendeu a jogar para ele, né? Que é o nosso principal jogador. Queira ou não, o Neymar é nosso reserva, né? Não tem como mais ser titular, voltando de lesão. A gente vai falar do Neymar um pouco mais para frente. Temos uma estatística muito boa sobre o Neymar, mas feliz, né? Porque a seleção aprendeu a jogar pro Vinícius Júnior e tá dando certo. Isso é mérito do Carlo Ancelotti, sim, né? Porque é um cara que conhece bastante ele desde a época do Real Madrid, e conseguiu fazer com que a seleção se encaixasse e ele fosse esse protagonista. Isso também partiu muito dele, né? Porque antes da Copa a gente tinha isso, que o Vinícius Júnior não iria chamar responsabilidade e também que o Rafinha não iria chamar responsabilidade, muito por conta que o Neymar havia sido convocado, mas graças a Deus ele mudou esse mindset, chamou a responsabilidade. Desde aquele jogo horroroso que a gente fez contra o Marrocos, é, logo na primeira rodada, ele foi o melhor em campo. Outro ponto positivo, as laterais do Brasil, né? Laterais essa que antes os dois eram reservas, mas o Danilo, que é reserva no Flamengo, contestado, e o Douglas Santos também, o jogador menos conhecido dessa seleção ontem, mais uma vez foram muito bons, né? Inclusive, Casa TV fez um mutirão lá pro Douglas Santos. Rapaziada, sem querer ser chato, mas o cara é jogador, pra que fazer mutirão pro cara? Faz mutirão pros outros, né? Porque, pra mim, cara, isso muda, deve mudar alguma coisa na mente do cara, né? O cara tá ali, tá focado em fazer uma boa Copa do Mundo. Então continua desse jeito. Deixa pra seguir ele depois, se a gente for campeão. Ou quando acabar, o Brasil foi eliminado, o que pode acontecer, aí você faz mutirão pra seguir o cara. Mas agora não, porque eu tenho medo disso, que isso pode mudar alguma coisa na mente do cara, né? Então deixa o cara só focado em futebol, deixa o Instagram de lado, cara. Não mete Instagram no meio disso. Fizeram um mutirão lá pro Douglas Santos, que era o jogador menos seguido, né? Ele já tá com milhões agora de seguidores. Antes só tinha 500 mil, se eu não me engano. O Danilo também, né? Muito bem ontem, acertou tudo que tentou o Danilo, né? Só levou um amarelo, mas isso não acarretou muito no jogo dele. Depois que ele sofreu esse amarelo, ele fez uma falta lá que eu fiquei com medo que ele poderia sofrer outro, ainda mais com esse juiz puxando pro lado da Escócia. Mas o juiz não forçou e o Danilo também foi muito bem nessa partida. Outro ponto positivo que não começou bem a Copa foi o Casemiro. Ontem muito bem, recuperando várias bolas, mais rápido em campo, cobrindo espaços. O Bruno Guimarães também, que não é um jogador constante na seleção brasileira, né? Muito poucos jogadores são constantes com a nossa camisa. E o Bruno Guimarães, obviamente, não é um desses que é muito constante, mas ontem fez um ótimo jogo. Nota aqui do Flash Score, inclusive eu estou pegando as informações todas no Flash Score, 8.7 para o Bruno Guimarães, que é mais um segundo volante, né? E deu assistência ontem, foi muito bem. O Matheus Cunha, agora o Brasil está entendendo porque ele é o camisa 9, né? O Ancelotti, a gente sabe que o Ancelotti não gosta do Endrick, isso já ficou mais que óbvio. Deram uma nova pro Matheus Cunha, ele que é paraibano, igual eu, inclusive, ele é de João Pessoa. E 3 gols já em Copa do Mundo. Por quê, ó? Ele é a 9, mas ele consegue ontem, muitas vezes, ele estava jogando atrás do Vinícius Júnior. Por quê? Ele faz isso no Manchester United. Na Europa eu sou Manchester United, sou fã do maior clube da Inglaterra e ele joga assim lá. Então é um jogador que cumpre mais de uma função em campo e ainda tem a questão física dele que é muito boa. É um jogador jovem, então ele marca, consegue fazer um papel de camisa 9, consegue fazer um papel de camisa 10 atrás do Vinícius Júnior, quando o Brasil tem a famosa variação tática. Ryan, já enfatizei no começo do vídeo, mas muito bem no jogo, né? Só faltou o gol. A gente, obviamente, não sentiu falta nenhuma do Rafinha que está fora por lesão, porque o Ryan já fez mais que ele nessa Copa inteira. Ryan, que não marcou gol, o Rafinha marcou, mais o Ryan ontem já fez uma Copa melhor do que a do Rafinha, na minha opinião. Vinícius Júnior, nosso principal jogador, dispensa comentários.
já falei, tirou uma nota 9.3 aí no Flash Score. Vamos passar agora para os jogadores que entraram, mas eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar nosso like, seguir a gente no TikTok, é o mesmo nome aqui. Se você chegou a ter nessa parte do vídeo, dá essa moral aí pra gente, mas o mais importante é o seu like, então deixa o like aí que o YouTube entende que você está gostando do nosso conteúdo e recomenda ele para mais outras pessoas. Começando pelo Neymar, né, que não foi o primeiro a ser substituído, mas a gente vai começar por ele, porque eu quero. Ele entrou no lugar do Matheus Cunha, né? Jogou apenas 15, por volta ali de 15 minutos, um pouco mais que isso, um pouco menos. Não vai vir a importar muito, mas eu tô com uma estatística aqui que o Neymar, com apenas 15 minutos em campo, já criou mais chances que o Jude Bellingham, do que o Bruno Fernandes, do que o Enzo Fernandes, do que o Fred Valverde e do que o Vitinha, que é o melhor volante do mundo atualmente. E todos esses enfrentaram adversários do mesmo nível da Escócia, ou muito ruins, antes que venham haters falar bosta aqui no vídeo. O Bellingham enfrentou o Ghana, o Bruno Fernandes enfrentou o Congo, o Enzo Fernandes, nos 2 jogos da Argentina até agora, enfrentou a Áustria, que é um time organizado, faz muito bem pressão, mas é o mesmo nível da Escócia. Se for um pouquinho a mais, não é grande coisa, se for melhor. O Valverde, né, que enfrentou o Cabo Verde, que é uma sensação, mais uma seleção de tradição. A Arábia Saudita, mesma coisa, não joga bem a Arábia Saudita. E o Vitinho, a mesma coisa do Bruno Fernandes, enfrentando o Congo e o Uzbequistão. E o Neymar conseguiu em 15 minutos criar mais chances do que todos esses jogadores que estão no auge das suas carreiras. O Bruno Fernandes, para quem não sabe, foi o melhor jogador da Premier League. O Bellingham, jogador do Real Madrid. O Vitinha, o melhor volante do mundo, atual bicampeão europeu. O Fred Valverde foi o melhor jogador do Real Madrid nessa última temporada. O Enzo Fernandes é o principal jogador do Chelsea, capitão. Então, isso só mostra que o Neymar, já muito acima da idade, com várias lesões na carreira, voltando de mais uma lesão, né, sem ritmo de jogo, isso só mostra o quanto o Neymar é um jogador especial. Não à toa é o maior artilheiro da história da nossa seleção. O Fabinho entrou no lugar do Casemiro, não comprometeu muito. Martinelli entrou no lugar do Paquetá, não comprometeu muito. Alessandro entrou no lugar do Douglas Santos, não comprometeu muito. E o Hendrick foi o último a entrar com o Alexandro, aos 82, entrou no lugar do Ryan. Não comprometeu muito, mas fez uma grande jogada, né? Ele roubou uma bola muito perigosa lá na nossa área, né? Um pouquinho mais de azar ali, ele tinha feito o pênalti, mas não, ele só foi na bola muito bem e conseguiu dar um contra-ataque ótimo para o Brasil. Eu gostaria muito de ver o Hendrick com mais minutos em campo, inclusive ao lado do Neymar, né? Teve até uma hora ali que eles trocaram passes no meio de campo, mas isso vai ser muito difícil porque, primeiro, o Ancelotti não vê ele como titular, isso já ficou mais que óbvio. E o Matheus Cunha está comendo a bola. O Ryan ontem entrou muito bem. E a primeira posição do Hendrick não é na ponta direita. E falando de ponta direita, a gente também tem o Luiz Henrique. No mais é isso. Vamos falar também um pouco das estatísticas do jogo para a gente terminar isso aí. E provavelmente também a gente vai pegar o Japão na próxima fase, para quem não souber. Durante o jogo, o Brasil teve mais posse de bola, 54-46. Vou falar do jogo inteiro, não vou falar de primeiro e segundo tempo, não. Finalizações, 21 para o Brasil, 14 para a Escócia. A Escócia teve umas 2, 3 chances boas de gols, mas o Alisson também ontem foi muito bem. Por isso que eu disse no começo do vídeo, todo mundo foi bem ontem. Finalizações no alvo, 9 do Brasil, 5 da Escócia. Chances claras, o flashscore tá dando como 1 aqui da Escócia, mas para mim foi 2 ou 3, viu? E aí, chances claras do Brasil, 6 escanteios. A Escócia teve mais, 7-6. E cartões amarelos a gente teve 2 e eles apenas 1. Então foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E eu fui! Nosso próximo adversário é o Japão na segunda-feira, muito provavelmente o Japão, né? Se não for o Japão, creio eu que vai ser a Suécia, mas o mais provável
é o Japão, porque a Holanda tem tudo para golear mais uma vez hoje a Tunísia, que é um dos piores times dessa Copa do Mundo. Eu fui!